Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagine um cara que leva uma vida super chata. Tipo, ele trabalha num escritório, veste sempre a mesma roupa, não tem amigos de verdade e sofre de insônia. Isso mesmo, ele simplesmente não consegue dormir. E o mais doido? Ele começa a ir em grupos de apoio para pessoas com doenças sérias, tipo câncer, só para conseguir chorar e, assim, dormir depois. É bizarro, mas funciona para ele por um tempo. Só que aí aparece uma mulher meio maluca, chamada Marla. Ela também começa a frequentar esses mesmos grupos fingindo ter doenças, igualzinho a ele. Isso deixa o cara bolado, porque ela estraga o sossego que ele tinha achado. Então os dois fazem um acordo. Ela vai para uns grupos e ele para outros, para não se encontrarem mais. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Até que num voo, ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden. E olha, Tyler é o completo oposto dele. Tyler é estiloso, fala o que pensa, vive do jeito que quer e não liga para regras nem para padrões da sociedade. Eles trocam umas ideias no avião, se separam e depois... Bum! O apartamento do cara explode. Isso mesmo. Pega fogo, tudo vai pelos ares. Sem saber para onde ir, ele liga pro Tyler e os dois acabam se encontrando num bar. Lá fora, depois de umas cervejas, Tyler fala: "Me dá um soco na cara." O cara acha aquilo super esquisito, mas topa. E assim nasce o Clube da Luta. O Clube da Luta começa só com os dois, se batendo por diversão, tipo um jeito maluco de se sentir vivos. Mas rapidinho outras pessoas começam a entrar no jogo. Eles criam umas regras. A primeira delas é: você não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda é: você não fala sobre o Clube da Luta. Ou seja, é tipo um clube secreto mesmo. Eles se encontram em porões, se arrebentam na porrada e saem de lá como se tivessem encontrado um novo sentido para a vida. Só que Tyler começa a ficar cada vez mais radical. Ele transforma o clube numa coisa maior, chamada Projeto Mayhem. A ideia agora não é só lutar, mas causar o caos na sociedade. Explodir coisas, hackear sistemas, desafiar a autoridade, quebrar tudo que for normal ou padrão. O nosso protagonista começa a ficar assustado com tudo isso, porque a coisa está saindo do controle. Enquanto isso, a relação dele com a Marla vai ficando cada vez mais confusa. Ela aparece na casa dele, briga com ele, dorme com Tyler, e ele fica todo perdido sem entender nada direito. Até que num momento muito louco, ele descobre uma parada que muda tudo. Tyler Durden. É ele mesmo. Isso aí, Tyler é uma parte da mente dele, como se fosse uma segunda personalidade. Tudo aquilo que ele não tinha coragem de fazer, Tyler fazia por ele. Então ele percebe que foi ele quem explodiu o próprio apartamento, quem criou o clube, quem comandou o Projeto Mayhem. Ele estava vivendo uma espécie de sonho acordado, sendo duas pessoas ao mesmo tempo sem perceber. A cabeça dele virou um nó. No final, ele tenta impedir o plano de Tyler, que era explodir prédios de bancos para apagar as dívidas da galera e reiniciar a economia. Mas o Tyler não quer sair fácil. Rola uma luta interna, literalmente ele contra ele mesmo. E para acabar com o Tyler, ele faz uma coisa chocante: atira na própria boca. É como se fosse a única forma de matar aquela parte doida da cabeça dele. Mesmo baleado, ele sobrevive. E aí, de mãos dadas com a Marla, ele assiste aos prédios explodirem pela janela, meio que aceitando tudo o que aconteceu. O caos, a confusão, o que ele virou. Seguinte, tudo começa com um cara que está completamente perdido na vida. Ele tem um emprego que ninguém inveja. Trabalha num escritório gigante, avaliando acidentes de carro para uma grande empresa. Basicamente, ele faz cálculos para saber se é mais barato consertar defeitos nos carros ou pagar indenização quando alguém morre por causa desses defeitos. Tenso, né? E esse é o trabalho dele, dia após dia. Vida sem graça, sem emoção, só planilha, terno, café e insônia. Sim, o cara não consegue dormir de jeito nenhum. A insônia vai deixando ele meio maluco. Ele começa a se sentir tipo um zumbi, acordado o tempo todo, como se a vida estivesse em pausa. E aí, sem saber mais o que fazer, ele vai parar em grupos de apoio. Mas não porque ele tem alguma doença. Ele finge que tem. Ele vai nesses grupos porque percebe que, quando vê as pessoas chorando,
Falando de verdade sobre dor e sofrimento, ele sente algo. E aí, chora junto, se alivia e, finalmente, consegue dormir. Loucura? Total. Mas para ele funciona. Nesses grupos ele conhece um cara grandão chamado Bob, um ex-lutador de fisiculturismo com seios, por causa de hormônios que tomou após o câncer. Bob abraça ele, conforta ele e o nosso protagonista sente paz. Só que esse plano meio estranho começa a desandar quando aparece uma figura inesperada. Marla Singer. Marla é tipo uma versão feminina dele, uma turista dos grupos de apoio. Ela também não tem doença nenhuma, mas vai só para se sentir viva. E aí o clima pesa. Ele começa a perceber que, com ela ali, fingindo igual ele não consegue mais se entregar ao drama. Não consegue mais chorar. Não consegue mais dormir. A presença dela estraga o esquema dele. Ele confronta ela, eles discutem e acabam fazendo um trato. Dividem os grupos. Ela vai num, ele vai em outro, para não se verem mais. Até aí a gente tem um cara preso numa rotina vazia, com insônia, se enganando nos grupos, conhecendo uma mulher que vira um espelho desconfortável da própria loucura dele. Aí corta para uma viagem de trabalho. Ele tá no avião, senta ao lado de um cara todo estiloso, cheio de papo provocador e olhar malandro. Tyler Durden. Esse cara é o completo oposto dele. Enquanto o protagonista é travado, certinho, preso às regras, Tyler é livre, sarcástico, não liga pra nada, fala o que pensa e tem um jeitão de quem tá sempre por dentro de tudo. Eles trocam umas ideias no avião, sobre sabão, sobre explosões, sobre a vida ser uma ilusão. E aquilo já dá um tilt na cabeça do protagonista. Tyler é magnético, tipo alguém que você sabe que vai te levar pra encrenca, mas mesmo assim você quer seguir. Depois do voo, quando o protagonista volta pra casa, leva um choque gigantesco. O apartamento dele explodiu. Sim, boom, tudo pelos ares. Nada sobrou. Os móveis caríssimos que ele comprou pela internet, os pratos combinando, as estantes perfeitas, tudo virado em cinzas. Sem ter pra onde ir, ele lembra de Tyler. Pega o cartão que ele deu no avião e liga. Marcam de se encontrar num bar. Eles bebem, conversam, e o clima vai ficando cada vez mais intenso. Do lado de fora, do nada, Tyler solta. Me dá um soco. O protagonista estranha, pergunta se é sério. E Tyler, quero me sentir vivo. E aí começa. O protagonista dá um soco em Tyler, Tyler revida, os dois começam a se bater de verdade, mas sorrindo, se divertindo, rindo no meio da pancadaria. Foi ali que nasceu o tal do Clube da Luta. Dois caras, se socando no estacionamento de um bar, descobrindo que a dor física, de alguma forma, liberta. Que sair da rotina e apanhar até cair no chão era melhor do que viver como robô o tempo todo. Depois disso, eles vão morar juntos numa casa caindo aos pedaços, toda suja, vazando água, afastada de tudo. Uma casa abandonada, mas onde eles começam a viver de verdade, suando, sangrando, gritando, rindo. É ali que a vida do protagonista vira de cabeça para baixo. Depois que o Clube da Luta nasce, lá naquela briga no estacionamento, ele começa a crescer. E rápido. No começo era só o protagonista e o Tyler se socando por diversão. Depois, alguns caras que viram aquilo começaram a perguntar se podiam participar também. E aí, boom, começa o clube secreto. Eles arranjam o porão de um bar e toda semana vários caras vão pra lá, tiram a camisa, fecham os punhos e descem a porrada uns nos outros. Mas não é só por violência gratuita, não. Esses caras estão entediados, frustrados, cansados da vida comum. No fundo, eles sentem que apanhar e bater faz eles se sentirem vivos de novo. Tipo, melhor apanhar de verdade do que continuar fingindo que a vida tá ok. Tyler começa a virar meio que um guru do lugar. Ele dá discursos, manda a real pra galera. Ele diz que tudo que a gente compra, deseja, veste, quer ser, é mentira. Que a sociedade empurra a gente para viver num piloto automático, obedecendo regras sem pensar. E o clube é o lugar onde eles podem quebrar isso. E todo mundo ali ouve ele como se fosse um profeta. Enquanto isso, o protagonista tá vivendo uma vida dupla. De dia ainda vai pro escritório, com o rosto todo roxo das brigas, inventando desculpas para a aparência. À noite tá lá no porão, descendo a mão em alguém ou levando porrada. E aos poucos, ele começa a sentir mais vivo no porão do que no mundo real. Só que aí, Tyler vai ficando mais ousado. O clube deixa de ser só sobre luta
e vira algo maior, mais radical. Ele começa a espalhar a ideia de que o mundo precisa ser acordado à força. Tipo, se a gente vive dormindo, então alguém tem que nos sacudir. E essa sacudida vira o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem começa escondido. Uns poucos caras do clube, meio como soldados, fazendo pequenas missões de vandalismo. Eles jogam tinta em prédios, destroem outdoors, causam confusão no trânsito. Tyler vira um general, ele dá ordens e os caras seguem. O protagonista, que antes achava tudo meio engraçado, agora começa a estranhar. Ele sente que está perdendo o controle do que começou. E aí tem a Marla, lembra dela? Ela volta à história com tudo. Começa a aparecer na casa onde Tyler e o protagonista moram. Só que é o seguinte, ela não fala com os dois. Ela só fala com Tyler. E o protagonista acha isso estranho. Tipo, ele tá ali, mas parece que ela nem vê ele. Eles até discutem, brigam, rola uma tensão. Mas quem ela realmente vê como presente é o Tyler. Imagine um cara que leva uma vida super chata. Tipo, ele trabalha num escritório, veste sempre a mesma roupa, não tem amigos de verdade e sofre de insônia. Isso mesmo, ele simplesmente não consegue dormir. E o mais doido, ele começa a ir em grupos de apoio para pessoas com doenças sérias, tipo câncer, só para conseguir chorar e, assim, dormir depois. É bizarro, mas funciona para ele por um tempo. Só que aí aparece uma mulher meio maluca, chamada Marla. Ela também começa a frequentar esses mesmos grupos fingindo ter doenças, igualzinho a ele. Isso deixa o cara bolado, porque ela estraga o sossego que ele tinha achado. Então os dois fazem um acordo. Ela vai para uns grupos e ele para outros, para não se encontrarem mais. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Até que num voo, ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden. E olha, Tyler é o completo oposto dele. Tyler é estiloso, fala o que pensa, vive do jeito que quer e não liga para regras nem para padrões da sociedade. Eles trocam umas ideias no avião, se separam e depois... Bum! O apartamento do cara explode. Isso mesmo. Pega fogo, tudo vai pelos ares. Sem saber para onde ir, ele liga pro Tyler e os dois acabam se encontrando num bar. Lá fora, depois de umas cervejas, Tyler fala: "Me dá um soco na cara." O cara acha aquilo super esquisito, mas topa. E assim nasce o Clube da Luta. O Clube da Luta começa só com os dois, se batendo por diversão, tipo um jeito maluco de se sentir vivos. Mas rapidinho outras pessoas começam a entrar no jogo. Eles criam umas regras. A primeira delas é: você não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda é: você não fala sobre o Clube da Luta. Ou seja, é tipo um clube secreto mesmo. Eles se encontram em porões, se arrebentam na porrada e saem de lá como se tivessem encontrado um novo sentido para a vida. Só que Tyler começa a ficar cada vez mais radical. Ele transforma o clube numa coisa maior, chamada Projeto Mayhem. A ideia agora não é só lutar, mas causar o caos na sociedade. Explodir coisas, hackear sistemas, desafiar a autoridade, quebrar tudo que for normal ou padrão. O nosso protagonista começa a ficar assustado com tudo isso, porque a coisa está saindo do controle. Enquanto isso, a relação dele com a Marla vai ficando cada vez mais confusa. Ela aparece na casa dele, briga com ele, dorme com Tyler, e ele fica todo perdido sem entender nada direito. Até que num momento muito louco, ele descobre uma parada que muda tudo. Tyler Durden. É ele mesmo. Isso aí, Tyler é uma parte da mente dele, como se fosse uma segunda personalidade. Tudo aquilo que ele não tinha coragem de fazer, Tyler fazia por ele. Então ele percebe que foi ele quem explodiu o próprio apartamento, quem criou o clube, quem comandou o Projeto Mayhem. Ele estava vivendo uma espécie de sonho acordado, sendo duas pessoas ao mesmo tempo sem perceber. A cabeça dele virou um nó. No final, ele tenta impedir o plano de Tyler, que era explodir prédios de bancos para apagar as dívidas da galera e reiniciar a economia. Mas o Tyler não quer sair fácil. Rola uma luta interna, literalmente ele contra ele mesmo. E para acabar com o Tyler, ele faz uma coisa chocante: atira na própria boca. É como se fosse a única forma de matar aquela parte doida da cabeça dele. Mesmo baleado, ele sobrevive. E aí, de mãos dadas com a Marla, ele assiste aos prédios explodirem pela janela, meio que aceitando tudo o que aconteceu. O caos, a confusão, o que ele virou. Seguinte, tudo começa com um cara que está completamente perdido na vida. Ele tem um emprego que ninguém inveja.
Trabalha num escritório gigante, avaliando acidentes de carro para uma grande empresa. Basicamente, ele faz cálculos para saber se é mais barato consertar defeitos nos carros ou pagar indenização quando alguém morre por causa desses defeitos. Tenso, né? E esse é o trabalho dele, dia após dia. Vida sem graça, sem emoção, só planilha, terno, café e insônia. Sim, o cara não consegue dormir de jeito nenhum. A insônia vai deixando ele meio maluco. Ele começa a se sentir tipo um zumbi, acordado o tempo todo, como se a vida estivesse em pausa. E aí, sem saber mais o que fazer, ele vai parar em grupos de apoio. Mas não porque ele tem alguma doença. Ele finge que tem. Ele vai nesses grupos porque percebe que, quando vê as pessoas chorando, falando de verdade sobre dor e sofrimento, ele sente algo. E aí, chora junto, se alivia e, finalmente, consegue dormir. Loucura? Total. Mas para ele funciona. Nesses grupos ele conhece um cara grandão chamado Bob, um ex-lutador de fisiculturismo com seios, por causa de hormônios que tomou após o câncer. Bob abraça ele, conforta ele, e o nosso protagonista sente paz. Só que esse plano meio estranho começa a desandar quando aparece uma figura inesperada. Marla Singer. Marla é tipo uma versão feminina dele, uma turista dos grupos de apoio. Ela também não tem doença nenhuma, mas vai só para se sentir viva. E aí o clima pesa. Ele começa a perceber que, com ela ali, fingindo igual ele não consegue mais se entregar ao drama. Não consegue mais chorar. Não consegue mais dormir. A presença dela estraga o esquema dele. Ele confronta ela, eles discutem e acabam fazendo um trato. Dividem os grupos. Ela vai num, ele vai em outro, para não se verem mais. Até aí a gente tem um cara preso numa rotina vazia, com insônia, se enganando nos grupos, conhecendo uma mulher que vira um espelho desconfortável da própria loucura dele. Aí corta para uma viagem de trabalho. Ele tá no avião, senta ao lado de um cara todo estiloso, cheio de papo provocador e olhar malandro. Tyler Durden. Esse cara é o completo oposto dele. Enquanto o protagonista é travado, certinho, preso às regras, Tyler é livre, sarcástico, não liga pra nada, fala o que pensa e tem um jeitão de quem tá sempre por dentro de tudo. Eles trocam umas ideias no avião, sobre sabão, sobre explosões, sobre a vida ser uma ilusão. E aquilo já dá um tilt na cabeça do protagonista. Tyler é magnético, tipo alguém que você sabe que vai te levar pra encrenca, mas mesmo assim você quer seguir. Depois do voo, quando o protagonista volta pra casa, leva um choque gigantesco. O apartamento dele explodiu. Sim, boom, tudo pelos ares. Nada sobrou. Os móveis caríssimos que ele comprou pela internet, os pratos combinando, as estantes perfeitas, tudo virado em cinzas. Sem ter pra onde ir, ele lembra de Tyler. Pega o cartão que ele deu no avião e liga. Marcam de se encontrar num bar. Eles bebem, conversam, e o clima vai ficando cada vez mais intenso. Do lado de fora, do nada, Tyler solta: "Me dá um soco." O protagonista estranha, pergunta se é sério. E Tyler: "Quero me sentir vivo." E aí começa. O protagonista dá um soco em Tyler, Tyler revida, os dois começam a se bater de verdade, mas sorrindo, se divertindo, rindo no meio da pancadaria. Foi ali que nasceu o tal do Clube da Luta. Dois caras, se socando no estacionamento de um bar, descobrindo que a dor física, de alguma forma, liberta. Que sair da rotina e apanhar até cair no chão era melhor do que viver como robô o tempo todo. Depois disso, eles vão morar juntos numa casa caindo aos pedaços, toda suja, vazando água, afastada de tudo. Uma casa abandonada, mas onde eles começam a viver de verdade, suando, sangrando, gritando, rindo. É ali que a vida do protagonista vira de cabeça para baixo. Depois que o Clube da Luta nasce, lá naquela briga no estacionamento, ele começa a crescer. E rápido. No começo era só o protagonista e o Tyler se socando por diversão. Depois, alguns caras que viram aquilo começaram a perguntar se podiam participar também. E aí, boom, começa o clube secreto. Eles arranjam o porão de um bar e toda semana vários caras vão pra lá, tiram a camisa, fecham os punhos e descem a porrada uns nos outros. Mas não é só por violência gratuita, não. Esses caras estão entediados, frustrados, cansados da vida comum. No fundo, eles sentem que apanhar e bater faz eles se sentirem vivos de novo. Tipo, melhor apanhar de verdade do que continuar fingindo que a vida tá ok.
Tyler começa a virar meio que um guru do lugar. Ele dá discursos, manda a real pra galera. Ele diz que tudo que a gente compra, deseja, veste, quer ser, é mentira. Que a sociedade empurra a gente para viver num piloto automático, obedecendo regras sem pensar. E o clube é o lugar onde eles podem quebrar isso. E todo mundo ali ouve ele como se fosse um profeta. Enquanto isso, o protagonista está vivendo uma vida dupla. De dia ainda vai para o escritório, com o rosto todo roxo das brigas, inventando desculpas para a aparência. À noite está lá no porão, descendo a mão em alguém ou levando porrada. E aos poucos, ele começa a sentir mais vivo no porão do que no mundo real. Só que aí, Tyler vai ficando mais ousado. O clube deixa de ser só sobre luta e vira algo maior, mais radical. Ele começa a espalhar a ideia de que o mundo precisa ser acordado à força. Tipo, se a gente vive dormindo, então alguém tem que nos sacudir. E essa sacudida vira o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem começa escondido. Uns poucos caras do clube, meio como soldados, fazendo pequenas missões de vandalismo. Eles jogam tinta em prédios, destroem outdoors, causam confusão no trânsito. Tyler vira um general, ele dá ordens e os caras seguem. O protagonista, que antes achava tudo meio engraçado, agora começa a estranhar. Ele sente que está perdendo o controle do que começou. E aí tem a Marla, lembra dela? Ela volta à história com tudo. Começa a aparecer na casa onde Tyler e o protagonista moram. Só que é o seguinte, ela não fala com os dois. Ela só fala com Tyler. E o protagonista acha isso estranho. Tipo, ele tá ali, mas parece que ela nem vê ele. Eles até discutem, brigam, rola uma tensão. Mas quem ela realmente vê como presente é o Tyler. Imagine um cara que leva uma vida super chata. Tipo, ele trabalha num escritório, veste sempre a mesma roupa, não tem amigos de verdade e sofre de insônia. Isso mesmo, ele simplesmente não consegue dormir. E o mais doido, ele começa a ir em grupos de apoio para pessoas com doenças sérias, tipo câncer, só para conseguir chorar e, assim, dormir depois. É bizarro, mas funciona para ele por um tempo. Só que aí aparece uma mulher meio maluca, chamada Marla. Ela também começa a frequentar esses mesmos grupos fingindo ter doenças, igualzinho a ele. Isso deixa o cara bolado, porque ela estraga o sossego que ele tinha achado. Então os dois fazem um acordo. Ela vai para uns grupos e ele para outros, para não se encontrarem mais. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Até que num voo, ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden. E olha, Tyler é o completo oposto dele. Tyler é estiloso, fala o que pensa, vive do jeito que quer e não liga para regras nem para padrões da sociedade. Eles trocam umas ideias no avião, se separam e depois... Bum! O apartamento do cara explode. Isso mesmo. Pega fogo, tudo vai pelos ares. Sem saber para onde ir, ele liga pro Tyler e os dois acabam se encontrando num bar. Lá fora, depois de umas cervejas, Tyler fala: "Me dá um soco na cara." O cara acha aquilo super esquisito, mas topa. E assim nasce o Clube da Luta. O Clube da Luta começa só com os dois, se batendo por diversão, tipo um jeito maluco de se sentir vivos. Mas rapidinho outras pessoas começam a entrar no jogo. Eles criam umas regras. A primeira delas é: você não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda é: você não fala sobre o Clube da Luta. Ou seja, é tipo um clube secreto mesmo. Eles se encontram em porões, se arrebentam na porrada e saem de lá como se tivessem encontrado um novo sentido para a vida. Só que Tyler começa a ficar cada vez mais radical. Ele transforma o clube numa coisa maior, chamada Projeto Mayhem. A ideia agora não é só lutar, mas causar o caos na sociedade. Explodir coisas, hackear sistemas, desafiar a autoridade, quebrar tudo que for normal ou padrão. O nosso protagonista começa a ficar assustado com tudo isso, porque a coisa está saindo do controle. Enquanto isso, a relação dele com a Marla vai ficando cada vez mais confusa. Ela aparece na casa dele, briga com ele, dorme com Tyler, e ele fica todo perdido sem entender nada direito. Até que num momento muito louco, ele descobre uma parada que muda tudo. Tyler Durden é ele mesmo. Isso aí, Tyler é uma parte da mente dele, como se fosse uma segunda personalidade. Tudo aquilo que ele não tinha coragem de fazer, Tyler fazia por ele. Então ele percebe que foi ele quem explodiu o próprio apartamento, quem criou o clube, quem comandou o Projeto Mayhem.
Ele estava vivendo uma espécie de sonho acordado, sendo duas pessoas ao mesmo tempo sem perceber. A cabeça dele virou um nó. No final, ele tenta impedir o plano de Tyler, que era explodir prédios de bancos para apagar as dívidas da galera e reiniciar a economia. Mas o Tyler não quer sair fácil. Rola uma luta interna, literalmente ele contra ele mesmo. E para acabar com o Tyler, ele faz uma coisa chocante: atira na própria boca. É como se fosse a única forma de matar aquela parte doida da cabeça dele. Mesmo baleado, ele sobrevive. E aí, de mãos dadas com a Marla, ele assiste aos prédios explodirem pela janela, meio que aceitando tudo o que aconteceu. O caos, a confusão, o que ele virou. Seguinte, tudo começa com um cara que está completamente perdido na vida. Ele tem um emprego que ninguém inveja. Trabalha num escritório gigante, avaliando acidentes de carro para uma grande empresa. Basicamente, ele faz cálculos para saber se é mais barato consertar defeitos nos carros ou pagar indenização quando alguém morre por causa desses defeitos. Tenso, né? E esse é o trabalho dele, dia após dia. Vida sem graça, sem emoção, só planilha, terno, café e insônia. Sim, o cara não consegue dormir de jeito nenhum. A insônia vai deixando ele meio maluco. Ele começa a se sentir tipo um zumbi, acordado o tempo todo, como se a vida estivesse em pausa. E aí, sem saber mais o que fazer, ele vai parar em grupos de apoio. Mas não porque ele tem alguma doença. Ele finge que tem. Ele vai nesses grupos porque percebe que, quando vê as pessoas chorando, falando de verdade sobre dor e sofrimento, ele sente algo. E aí, chora junto, se alivia e, finalmente, consegue dormir. Loucura? Total. Mas para ele funciona. Nesses grupos ele conhece um cara grandão chamado Bob, um ex-lutador de fisiculturismo com seios, por causa de hormônios que tomou após o câncer. Bob abraça ele, conforta ele, e o nosso protagonista sente paz. Só que esse plano meio estranho começa a desandar quando aparece uma figura inesperada. Marla Singer. Marla é tipo uma versão feminina dele, uma turista dos grupos de apoio. Ela também não tem doença nenhuma, mas vai só para se sentir viva. E aí o clima pesa. Ele começa a perceber que, com ela ali, fingindo igual ele não consegue mais se entregar ao drama. Não consegue mais chorar. Não consegue mais dormir. A presença dela estraga o esquema dele. Ele confronta ela, eles discutem e acabam fazendo um trato. Dividem os grupos. Ela vai num, ele vai em outro, para não se verem mais. Até aí a gente tem um cara preso numa rotina vazia, com insônia, se enganando nos grupos, conhecendo uma mulher que vira um espelho desconfortável da própria loucura dele. Aí corta para uma viagem de trabalho. Ele tá no avião, senta ao lado de um cara todo estiloso, cheio de papo provocador e olhar malandro. Tyler Durden. Esse cara é o completo oposto dele. Enquanto o protagonista é travado, certinho, preso às regras, Tyler é livre, sarcástico, não liga pra nada, fala o que pensa e tem um jeitão de quem tá sempre por dentro de tudo. Eles trocam umas ideias no avião, sobre sabão, sobre explosões, sobre a vida ser uma ilusão. E aquilo já dá um tilt na cabeça do protagonista. Tyler é magnético, tipo alguém que você sabe que vai te levar pra encrenca, mas mesmo assim você quer seguir. Depois do voo, quando o protagonista volta pra casa, leva um choque gigantesco. O apartamento dele explodiu. Sim, boom, tudo pelos ares. Nada sobrou. Os móveis caríssimos que ele comprou pela internet, os pratos combinando, as estantes perfeitas, tudo virado em cinzas. Sem ter para onde ir, ele lembra de Tyler. Pega o cartão que ele deu no avião e liga. Marcam de se encontrar num bar. Eles bebem, conversam, e o clima vai ficando cada vez mais intenso. Do lado de fora, do nada, Tyler solta. Me dá um soco. O protagonista estranha, pergunta se é sério. E Tyler, quero me sentir vivo. E aí começa. O protagonista dá um soco em Tyler, Tyler revida, os dois começam a se bater de verdade, mas sorrindo, se divertindo, rindo no meio da pancadaria. Foi ali que nasceu o tal do Clube da Luta. Dois caras, se socando no estacionamento de um bar, descobrindo que a dor física, de alguma forma, liberta. Que sair da rotina e apanhar até cair no chão era melhor do que viver como robô o tempo todo. Depois disso, eles vão morar juntos numa casa caindo aos pedaços, toda suja, vazando água, afastada de tudo. Uma casa abandonada, mas onde eles começam a viver de verdade,
suando, sangrando, gritando, rindo. É ali que a vida do protagonista vira de cabeça para baixo. Depois que o Clube da Luta nasce, lá naquela briga no estacionamento, ele começa a crescer. E rápido. No começo era só o protagonista e o Tyler se socando por diversão. Depois, alguns caras que viram aquilo começaram a perguntar se podiam participar também. E aí, bum, começa o clube secreto. Eles arranjam o porão de um bar e toda semana vários caras vão pra lá, tiram a camisa, fecham os punhos e descem a porrada uns nos outros. Mas não é só por violência gratuita, não. Esses caras estão entediados, frustrados, cansados da vida comum. No fundo, eles sentem que apanhar e bater faz eles se sentirem vivos de novo. Tipo, melhor apanhar de verdade do que continuar fingindo que a vida tá ok. Tyler começa a virar meio que um guru do lugar. Ele dá discursos, manda a real pra galera. Ele diz que tudo que a gente compra, deseja, veste, quer ser, é mentira. Que a sociedade empurra a gente para viver num piloto automático, obedecendo regras sem pensar. E o clube é o lugar onde eles podem quebrar isso. E todo mundo ali ouve ele como se fosse um profeta. Enquanto isso, o protagonista está vivendo uma vida dupla. De dia ainda vai para o escritório, com o rosto todo roxo das brigas, inventando desculpas para a aparência. À noite, tá lá no porão, descendo a mão em alguém ou levando porrada. E aos poucos, ele começa a sentir mais vivo no porão do que no mundo real. Só que aí, Tyler vai ficando mais ousado. O clube deixa de ser só sobre luta e vira algo maior, mais radical. Ele começa a espalhar a ideia de que o mundo precisa ser acordado à força. Tipo, se a gente vive dormindo, então alguém tem que nos sacudir. E essa sacudida vira o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem começa escondido. Uns poucos caras do clube, meio como soldados, fazendo pequenas missões de vandalismo. Eles jogam tinta em prédios, destroem outdoors, causam confusão no trânsito. Tyler vira um general, ele dá ordens e os caras seguem. O protagonista, que antes achava tudo meio engraçado, agora começa a estranhar. Ele sente que tá perdendo o controle do que começou. E aí tem a Marla, lembra dela? Ela volta à história com tudo. Começa a aparecer na casa onde Tyler e o protagonista moram. Só que é o seguinte, ela não fala com os dois. Ela só fala com Tyler. E o protagonista acha isso estranho. Tipo, ele tá ali, mas parece que ela nem vê ele. Eles até discutem, brigam, rola uma tensão. Mas quem ela realmente vê como presente é o Tyler. Imagine um cara que leva uma vida super chata. Tipo, ele trabalha num escritório, veste sempre a mesma roupa, não tem amigos de verdade e sofre de insônia. Isso mesmo, ele simplesmente não consegue dormir. E o mais doido, ele começa a ir em grupos de apoio para pessoas com doenças sérias, tipo câncer, só para conseguir chorar e, assim, dormir depois. É bizarro, mas funciona para ele por um tempo. Só que aí aparece uma mulher meio maluca, chamada Marla. Ela também começa a frequentar esses mesmos grupos fingindo ter doenças, igualzinho a ele. Isso deixa o cara bolado, porque ela estraga o sossego que ele tinha achado. Então os dois fazem um acordo. Ela vai para uns grupos e ele para outros, para não se encontrarem mais. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Até que num voo, ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden. E olha, Tyler é o completo oposto dele. Tyler é estiloso, fala o que pensa, vive do jeito que quer e não liga para regras nem para padrões da sociedade. Eles trocam umas ideias no avião, se separam e depois, bum! O apartamento do cara explode. Isso mesmo, pega fogo, tudo vai pelos ares. Sem saber para onde ir, ele liga pro Tyler e os dois acabam se encontrando num bar. Lá fora, depois de umas cervejas, Tyler fala: "Me dá um soco na cara." O cara acha aquilo super esquisito, mas topa. E assim nasce o Clube da Luta. O Clube da Luta começa só com os dois, se batendo por diversão, tipo um jeito maluco de se sentir vivos. Mas rapidinho outras pessoas começam a entrar no jogo. Eles criam umas regras. A primeira delas é: você não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda é: você não fala sobre o Clube da Luta. Ou seja, é tipo um clube secreto mesmo. Eles se encontram em porões, se arrebentam na porrada e saem de lá como se tivessem encontrado um novo sentido para a vida. Só que Tyler começa a ficar cada vez mais radical. Ele transforma o clube numa coisa maior, chamada Projeto Mayhem. A ideia agora não é só lutar, mas causar o caos na sociedade.
explodir coisas, hackear sistemas, desafiar a autoridade, quebrar tudo que for normal ou padrão. O nosso protagonista começa a ficar assustado com tudo isso, porque a coisa está saindo do controle. Enquanto isso, a relação dele com a Marla vai ficando cada vez mais confusa. Ela aparece na casa dele, briga com ele, dorme com Tyler, e ele fica todo perdido sem entender nada direito. Até que num momento muito louco, ele descobre uma parada que muda tudo. Tyler Durden é ele mesmo. Isso aí, Tyler é uma parte da mente dele, como se fosse uma segunda personalidade. Tudo aquilo que ele não tinha coragem de fazer, Tyler fazia por ele. Então ele percebe que foi ele quem explodiu o próprio apartamento, quem criou o clube, quem comandou o projeto Mayhem. Ele estava vivendo uma espécie de sonho acordado, sendo duas pessoas ao mesmo tempo sem perceber. A cabeça dele virou um nó. No final, ele tenta impedir o plano de Tyler, que era explodir prédios de bancos para apagar as dívidas da galera e reiniciar a economia. Mas o Tyler não quer sair fácil. Rola uma luta interna, literalmente ele contra ele mesmo. E para acabar com o Tyler, ele faz uma coisa chocante: atira na própria boca. É como se fosse a única forma de matar aquela parte doida da cabeça dele. Mesmo baleado, ele sobrevive. E aí, de mãos dadas com a Marla, ele assiste aos prédios explodirem pela janela, meio que aceitando tudo o que aconteceu. O caos, a confusão, o que ele virou. Seguinte, tudo começa com um cara que está completamente perdido na vida. Ele tem um emprego que ninguém inveja. Trabalha num escritório gigante, avaliando acidentes de carro para uma grande empresa. Basicamente, ele faz cálculos para saber se é mais barato consertar defeitos nos carros ou pagar indenização quando alguém morre por causa desses defeitos. Tenso, né? E esse é o trabalho dele, dia após dia. Vida sem graça, sem emoção, só planilha, terno, café e insônia. Sim, o cara não consegue dormir de jeito nenhum. A insônia vai deixando ele meio maluco. Ele começa a se sentir tipo um zumbi, acordado o tempo todo, como se a vida estivesse em pausa. E aí, sem saber mais o que fazer, ele vai parar em grupos de apoio. Mas não porque ele tem alguma doença. Ele finge que tem. Ele vai nesses grupos porque percebe que, quando vê as pessoas chorando, falando de verdade sobre dor e sofrimento, ele sente algo. E aí, chora junto, se alivia e, finalmente, consegue dormir. Loucura? Total. Mas para ele funciona. Nesses grupos ele conhece um cara grandão chamado Bob, um ex-lutador de fisiculturismo com seios, por causa de hormônios que tomou após o câncer. Bob abraça ele, conforta ele, e o nosso protagonista sente paz. Só que esse plano meio estranho começa a desandar quando aparece uma figura inesperada. Marla Singer. Marla é tipo uma versão feminina dele, uma turista dos grupos de apoio. Ela também não tem doença nenhuma, mas vai só para se sentir viva. E aí o clima pesa. Ele começa a perceber que, com ela ali, fingindo igual ele não consegue mais se entregar ao drama. Não consegue mais chorar. Não consegue mais dormir. A presença dela estraga o esquema dele. Ele confronta ela, eles discutem e acabam fazendo um trato. Dividem os grupos. Ela vai num, ele vai em outro, para não se verem mais. Até aí a gente tem um cara preso numa rotina vazia, com insônia, se enganando nos grupos, conhecendo uma mulher que vira um espelho desconfortável da própria loucura dele. Aí corta para uma viagem de trabalho. Ele tá no avião, senta ao lado de um cara todo estiloso, cheio de papo provocador e olhar malandro. Tyler Durden. Esse cara é o completo oposto dele. Enquanto o protagonista é travado, certinho, preso às regras, Tyler é livre, sarcástico, não liga pra nada, fala o que pensa e tem um jeitão de quem tá sempre por dentro de tudo. Eles trocam umas ideias no avião, sobre sabão, sobre explosões, sobre a vida ser uma ilusão. E aquilo já dá um tilt na cabeça do protagonista. Tyler é magnético, tipo alguém que você sabe que vai te levar pra encrenca, mas mesmo assim você quer seguir. Depois do voo, quando o protagonista volta pra casa, leva um choque gigantesco. O apartamento dele explodiu. Sim, boom, tudo pelos ares. Nada sobrou. Os móveis caríssimos que ele comprou pela internet, os pratos combinando, as estantes perfeitas, tudo virado em cinzas. Sem ter para onde ir, ele lembra de Tyler. Pega o cartão que ele deu no avião e liga. Marcam de se encontrar num bar. Eles bebem, conversam, e o clima vai ficando cada vez mais intenso.
Do lado de fora, do nada, Tyler solta: "Me dá um soco." O protagonista estranha, pergunta se é sério. E Tyler: "Quero me sentir vivo." E aí começa. O protagonista dá um soco em Tyler, Tyler revida, os dois começam a se bater de verdade, mas sorrindo, se divertindo, rindo no meio da pancadaria. Foi ali que nasceu o tal do Clube da Luta. Dois caras se socando no estacionamento de um bar, descobrindo que a dor física, de alguma forma, liberta. Que sair da rotina e apanhar até cair no chão era melhor do que viver como robô o tempo todo. Depois disso, eles vão morar juntos numa casa caindo aos pedaços, toda suja, vazando água, afastada de tudo. Uma casa abandonada, mas onde eles começam a viver de verdade, suando, sangrando, gritando, rindo. É ali que a vida do protagonista vira de cabeça para baixo. Depois que o Clube da Luta nasce, lá naquela briga no estacionamento, ele começa a crescer. E rápido. No começo era só o protagonista e o Tyler se socando por diversão. Depois, alguns caras que viram aquilo começaram a perguntar se podiam participar também. E aí, bum, começa o clube secreto. Eles arranjam o porão de um bar e toda semana vários caras vão pra lá, tiram a camisa, fecham os punhos e descem a porrada uns nos outros. Mas não é só por violência gratuita, não. Esses caras estão entediados, frustrados, cansados da vida comum. No fundo, eles sentem que apanhar e bater faz eles se sentirem vivos de novo. Tipo, melhor apanhar de verdade do que continuar fingindo que a vida tá ok. Tyler começa a virar meio que um guru do lugar. Ele dá discursos, manda a real pra galera. Ele diz que tudo que a gente compra, deseja, veste, quer ser, é mentira. Que a sociedade empurra a gente para viver num piloto automático, obedecendo regras sem pensar. E o clube é o lugar onde eles podem quebrar isso. E todo mundo ali ouve ele como se fosse um profeta. Enquanto isso, o protagonista tá vivendo uma vida dupla. De dia ainda vai pro escritório, com o rosto todo roxo das brigas, inventando desculpas para a aparência. À noite, tá lá no porão, descendo a mão em alguém ou levando porrada. E aos poucos, ele começa a sentir mais vivo no porão do que no mundo real. Só que aí, Tyler vai ficando mais ousado. O clube deixa de ser só sobre luta e vira algo maior, mais radical. Ele começa a espalhar a ideia de que o mundo precisa ser acordado à força. Tipo, se a gente vive dormindo, então alguém tem que nos sacudir. E essa sacudida vira o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem começa escondido. Uns poucos caras do clube, meio como soldados, fazendo pequenas missões de vandalismo. Eles jogam tinta em prédios, destroem outdoors, causam confusão no trânsito. Tyler vira um general, ele dá ordens e os caras seguem. O protagonista, que antes achava tudo meio engraçado, agora começa a estranhar. Ele sente que tá perdendo o controle do que começou. E aí tem a Marla, lembra dela? Ela volta à história com tudo. Começa a aparecer na casa onde Tyler e o protagonista moram. Só que é o seguinte, ela não fala com os dois. Ela só fala com Tyler. E o protagonista acha isso estranho. Tipo, ele tá ali, mas parece que ela nem vê ele. Eles até discutem, brigam, rola uma tensão. Mas quem ela realmente vê como presente é o Tyler. Imagine um cara que leva uma vida super chata. Tipo, ele trabalha num escritório, veste sempre a mesma roupa, não tem amigos de verdade e sofre de insônia. Isso mesmo, ele simplesmente não consegue dormir. E o mais doido, ele começa a ir em grupos de apoio para pessoas com doenças sérias, tipo câncer, só para conseguir chorar e, assim, dormir depois. É bizarro, mas funciona para ele por um tempo. Só que aí aparece uma mulher meio maluca, chamada Marla. Ela também começa a frequentar esses mesmos grupos fingindo ter doenças, igualzinho a ele. Isso deixa o cara bolado, porque ela estraga o sossego que ele tinha achado. Então os dois fazem um acordo. Ela vai para uns grupos e ele para outros, para não se encontrarem mais. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Até que num voo, ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden. E olha, Tyler é o completo oposto dele. Tyler é estiloso, fala o que pensa, vive do jeito que quer e não liga para regras nem para padrões da sociedade. Eles trocam umas ideias no avião, se separam e depois... Bum! O apartamento do cara explode. Isso mesmo. Pega fogo, tudo vai pelos ares. Sem saber para onde ir, ele liga pro Tyler e os dois acabam se encontrando num bar. Lá fora,
Depois de umas cervejas, Tyler fala: "Me dá um soco na cara." O cara acha aquilo super esquisito, mas topa. E assim nasce o Clube da Luta. O Clube da Luta começa só com os dois, se batendo por diversão, tipo um jeito maluco de se sentir vivos. Mas rapidinho outras pessoas começam a entrar no jogo. Eles criam umas regras. A primeira delas é: você não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda é: você não fala sobre o Clube da Luta. Ou seja, é tipo um clube secreto mesmo. Eles se encontram em porões, se arrebentam na porrada e saem de lá como se tivessem encontrado um novo sentido para a vida. Só que Tyler começa a ficar cada vez mais radical. Ele transforma o clube numa coisa maior, chamada Projeto Mayhem. A ideia agora não é só lutar, mas causar o caos na sociedade. Explodir coisas, hackear sistemas, desafiar a autoridade, quebrar tudo que for normal ou padrão. O nosso protagonista começa a ficar assustado com tudo isso, porque a coisa está saindo do controle. Enquanto isso, a relação dele com a Marla vai ficando cada vez mais confusa. Ela aparece na casa dele, briga com ele, dorme com Tyler, e ele fica todo perdido sem entender nada direito. Até que num momento muito louco, ele descobre uma parada que muda tudo. Tyler Durden. É ele mesmo. Isso aí, Tyler é uma parte da mente dele, como se fosse uma segunda personalidade. Tudo aquilo que ele não tinha coragem de fazer, Tyler fazia por ele. Então ele percebe que foi ele quem explodiu o próprio apartamento, quem criou o clube, quem comandou o Projeto Mayhem. Ele estava vivendo uma espécie de sonho acordado, sendo duas pessoas ao mesmo tempo sem perceber. A cabeça dele virou um nó. No final, ele tenta impedir o plano de Tyler, que era explodir prédios de bancos para apagar as dívidas da galera e reiniciar a economia. Mas o Tyler não quer sair fácil. Rola uma luta interna, literalmente ele contra ele mesmo. E para acabar com o Tyler, ele faz uma coisa chocante: atira na própria boca. É como se fosse a única forma de matar aquela parte doida da cabeça dele. Mesmo baleado, ele sobrevive. E aí, de mãos dadas com a Marla, ele assiste aos prédios explodirem pela janela, meio que aceitando tudo o que aconteceu. O caos, a confusão, o que ele virou. Seguinte, tudo começa com um cara que está completamente perdido na vida. Ele tem um emprego que ninguém inveja. Trabalha num escritório gigante, avaliando acidentes de carro para uma grande empresa. Basicamente, ele faz cálculos para saber se é mais barato consertar defeitos nos carros ou pagar indenização quando alguém morre por causa desses defeitos. Tenso, né? E esse é o trabalho dele, dia após dia. Vida sem graça, sem emoção, só planilha, terno, café e insônia. Sim, o cara não consegue dormir de jeito nenhum. A insônia vai deixando ele meio maluco. Ele começa a se sentir tipo um zumbi, acordado o tempo todo, como se a vida estivesse em pausa. E aí, sem saber mais o que fazer, ele vai parar em grupos de apoio. Mas não porque ele tem alguma doença. Ele finge que tem. Ele vai nesses grupos porque percebe que, quando vê as pessoas chorando, falando de verdade sobre dor e sofrimento, ele sente algo. E aí, chora junto, se alivia e, finalmente, consegue dormir. Loucura? Total. Mas para ele funciona. Nesses grupos ele conhece um cara grandão chamado Bob, um ex-lutador de fisiculturismo com seios, por causa de hormônios que tomou após o câncer. Bob abraça ele, conforta ele, e o nosso protagonista sente paz. Só que esse plano meio estranho começa a desandar quando aparece uma figura inesperada. Marla Singer. Marla é tipo uma versão feminina dele, uma turista dos grupos de apoio. Ela também não tem doença nenhuma, mas vai só para se sentir viva. E aí o clima pesa. Ele começa a perceber que, com ela ali, fingindo igual ele não consegue mais se entregar ao drama. Não consegue mais chorar. Não consegue mais dormir. A presença dela estraga o esquema dele. Ele confronta ela, eles discutem e acabam fazendo um trato. Dividem os grupos. Ela vai num, ele vai em outro, para não se verem mais. Até aí a gente tem um cara preso numa rotina vazia, com insônia, se enganando nos grupos, conhecendo uma mulher que vira um espelho desconfortável da própria loucura dele. Aí corta para uma viagem de trabalho. Ele tá no avião, senta ao lado de um cara todo estiloso, cheio de papo provocador e olhar malandro. Tyler Durden. Esse cara é o completo oposto dele. Enquanto o protagonista é travado, certinho, preso às regras, Tyler é livre, sarcástico, não liga pra nada.
fala o que pensa e tem um jeitão de quem tá sempre por dentro de tudo. Eles trocam umas ideias no avião, sobre sabão, sobre explosões, sobre a vida ser uma ilusão. E aquilo já dá um tilt na cabeça do protagonista. Tyler é magnético, tipo alguém que você sabe que vai te levar pra encrenca, mas mesmo assim você quer seguir. Depois do voo, quando o protagonista volta pra casa, leva um choque gigantesco. O apartamento dele explodiu. Sim, boom, tudo pelos ares. Nada sobrou. Os móveis caríssimos que ele comprou pela internet, os pratos combinando, as estantes perfeitas, tudo virado em cinzas. Sem ter pra onde ir, ele lembra de Tyler. Pega o cartão que ele deu no avião e liga. Marcam de se encontrar num bar. Eles bebem, conversam, e o clima vai ficando cada vez mais intenso. Do lado de fora, do nada, Tyler solta: "Me dá um soco." O protagonista estranha, pergunta se é sério. E Tyler: "Quero me sentir vivo." E aí começa. O protagonista dá um soco em Tyler, Tyler revida, os dois começam a se bater de verdade, mas sorrindo, se divertindo, rindo no meio da pancadaria. Foi ali que nasceu o tal do Clube da Luta. Dois caras se socando no estacionamento de um bar, descobrindo que a dor física, de alguma forma, liberta. Que sair da rotina e apanhar até cair no chão era melhor do que viver como robô o tempo todo. Depois disso, eles vão morar juntos numa casa caindo aos pedaços, toda suja, vazando água, afastada de tudo. Uma casa abandonada, mas onde eles começam a viver de verdade, suando, sangrando, gritando, rindo. É ali que a vida do protagonista vira de cabeça para baixo. Depois que o Clube da Luta nasce, lá naquela briga no estacionamento, ele começa a crescer. E rápido. No começo era só o protagonista e o Tyler se socando por diversão. Depois, alguns caras que viram aquilo começaram a perguntar se podiam participar também. E aí, boom, começa o clube secreto. Eles arranjam o porão de um bar e toda semana vários caras vão pra lá, tiram a camisa, fecham os punhos e descem a porrada uns nos outros. Mas não é só por violência gratuita, não. Esses caras estão entediados, frustrados, cansados da vida comum. No fundo, eles sentem que apanhar e bater faz eles se sentirem vivos de novo. Tipo, melhor apanhar de verdade do que continuar fingindo que a vida tá ok. Tyler começa a virar meio que um guru do lugar. Ele dá discursos, manda a real pra galera. Ele diz que tudo que a gente compra, deseja, veste, quer ser, é mentira. Que a sociedade empurra a gente para viver num piloto automático, obedecendo regras sem pensar. E o clube é o lugar onde eles podem quebrar isso. E todo mundo ali ouve ele como se fosse um profeta. Enquanto isso, o protagonista está vivendo uma vida dupla. De dia ainda vai para o escritório, com o rosto todo roxo das brigas, inventando desculpas para a aparência. À noite está lá no porão, descendo a mão em alguém ou levando porrada. E aos poucos, ele começa a sentir mais vivo no porão do que no mundo real. Só que aí, Tyler vai ficando mais ousado. O clube deixa de ser só sobre luta e vira algo maior, mais radical. Ele começa a espalhar a ideia de que o mundo precisa ser acordado à força. Tipo, se a gente vive dormindo, então alguém tem que nos sacudir. E essa sacudida vira o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem começa escondido. Uns poucos caras do clube, meio como soldados, fazendo pequenas missões de vandalismo. Eles jogam tinta em prédios, destroem outdoors, causam confusão no trânsito. Tyler vira um general, ele dá ordens e os caras seguem. O protagonista, que antes achava tudo meio engraçado, agora começa a estranhar. Ele sente que tá perdendo o controle do que começou. E aí tem a Marla, lembra dela? Ela volta à história com tudo. Começa a aparecer na casa onde Tyler e o protagonista moram. Só que é o seguinte, ela não fala com os dois. Ela só fala com Tyler. E o protagonista acha isso estranho. Tipo, ele tá ali, mas parece que ela nem vê ele. Eles até discutem, brigam, rola uma tensão. Mas quem ela realmente vê como presente é o Tyler. Imagine um cara que leva uma vida super chata. Tipo, ele trabalha num escritório, veste sempre a mesma roupa, não tem amigos de verdade e sofre de insônia. Isso mesmo, ele simplesmente não consegue dormir. E o mais doido, ele começa a ir em grupos de apoio para pessoas com doenças sérias, tipo câncer, só para conseguir chorar e, assim, dormir depois. É bizarro, mas funciona para ele por um tempo. Só que aí aparece uma mulher meio maluca,
chamada Marla. Ela também começa a frequentar esses mesmos grupos fingindo ter doenças, igualzinho a ele. Isso deixa o cara bolado, porque ela estraga o sossego que ele tinha achado. Então os dois fazem um acordo. Ela vai para uns grupos e ele para outros, para não se encontrarem mais. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Até que num voo, ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden. E olha, Tyler é o completo oposto dele. Tyler é estiloso, fala o que pensa, vive do jeito que quer e não liga para regras nem para padrões da sociedade. Eles trocam umas ideias no avião, se separam e depois... Bum! O apartamento do cara explode. Isso mesmo. Pega fogo, tudo vai pelos ares. Sem saber para onde ir, ele liga pro Tyler e os dois acabam se encontrando num bar. Lá fora, depois de umas cervejas, Tyler fala: "Me dá um soco na cara." O cara acha aquilo super esquisito, mas topa. E assim nasce o Clube da Luta. O Clube da Luta começa só com os dois, se batendo por diversão, tipo um jeito maluco de se sentir vivos. Mas rapidinho outras pessoas começam a entrar no jogo. Eles criam umas regras. A primeira delas é: você não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda é: você não fala sobre o Clube da Luta. Ou seja, é tipo um clube secreto mesmo. Eles se encontram em porões, se arrebentam na porrada e saem de lá como se tivessem encontrado um novo sentido para a vida. Só que Tyler começa a ficar cada vez mais radical. Ele transforma o clube numa coisa maior, chamada Projeto Mayhem. A ideia agora não é só lutar, mas causar o caos na sociedade. Explodir coisas, hackear sistemas, desafiar a autoridade, quebrar tudo que for normal ou padrão. O nosso protagonista começa a ficar assustado com tudo isso, porque a coisa está saindo do controle. Enquanto isso, a relação dele com a Marla vai ficando cada vez mais confusa. Ela aparece na casa dele, briga com ele, dorme com Tyler, e ele fica todo perdido sem entender nada direito. Até que num momento muito louco, ele descobre uma parada que muda tudo. Tyler Durden. É ele mesmo. Isso aí, Tyler é uma parte da mente dele, como se fosse uma segunda personalidade. Tudo aquilo que ele não tinha coragem de fazer, Tyler fazia por ele. Então ele percebe que foi ele quem explodiu o próprio apartamento, quem criou o clube, quem comandou o Projeto Mayhem. Ele estava vivendo uma espécie de sonho acordado, sendo duas pessoas ao mesmo tempo sem perceber. A cabeça dele virou um nó. No final, ele tenta impedir o plano de Tyler, que era explodir prédios de bancos para apagar as dívidas da galera e reiniciar a economia. Mas o Tyler não quer sair fácil. Rola uma luta interna, literalmente ele contra ele mesmo. E para acabar com o Tyler, ele faz uma coisa chocante: atira na própria boca. É como se fosse a única forma de matar aquela parte doida da cabeça dele. Mesmo baleado, ele sobrevive. E aí, de mãos dadas com a Marla, ele assiste aos prédios explodirem pela janela, meio que aceitando tudo o que aconteceu. O caos, a confusão, o que ele virou. Seguinte, tudo começa com um cara que está completamente perdido na vida. Ele tem um emprego que ninguém inveja. Trabalha num escritório gigante, avaliando acidentes de carro para uma grande empresa. Basicamente, ele faz cálculos para saber se é mais barato consertar defeitos nos carros ou pagar indenização quando alguém morre por causa desses defeitos. Tenso, né? E esse é o trabalho dele, dia após dia. Vida sem graça, sem emoção, só planilha, terno, café e insônia. Sim, o cara não consegue dormir de jeito nenhum. A insônia vai deixando ele meio maluco. Ele começa a se sentir tipo um zumbi, acordado o tempo todo, como se a vida estivesse em pausa. E aí, sem saber mais o que fazer, ele vai parar em grupos de apoio. Mas não porque ele tem alguma doença. Ele finge que tem. Ele vai nesses grupos porque percebe que, quando vê as pessoas chorando, falando de verdade sobre dor e sofrimento, ele sente algo. E aí, chora junto, se alivia e, finalmente, consegue dormir. Loucura? Total. Mas para ele funciona. Nesses grupos ele conhece um cara grandão chamado Bob, um ex-lutador de fisiculturismo com seios, por causa de hormônios que tomou após o câncer. Bob abraça ele, conforta ele, e o nosso protagonista sente paz. Só que esse plano meio estranho começa a desandar quando aparece uma figura inesperada. Marla Singer. Marla é tipo uma versão feminina dele, uma turista dos grupos de apoio. Ela também não tem doença nenhuma, mas vai só para se sentir viva. E aí o clima pesa. Ele começa a perceber que, com ela ali, fingindo igual ele,
Ele não consegue mais se entregar ao drama. Não consegue mais chorar. Não consegue mais dormir. A presença dela estraga o esquema dele. Ele confronta ela, eles discutem e acabam fazendo um trato. Dividem os grupos. Ela vai num, ele vai em outro, para não se verem mais. Até aí a gente tem um cara preso numa rotina vazia, com insônia, se enganando nos grupos, conhecendo uma mulher que vira um espelho desconfortável da própria loucura dele. Aí corta para uma viagem de trabalho. Ele tá no avião, senta ao lado de um cara todo estiloso, cheio de papo provocador e olhar malandro. Tyler Durden. Esse cara é o completo oposto dele. Enquanto o protagonista é travado, certinho, preso às regras, Tyler é livre, sarcástico, não liga pra nada, fala o que pensa e tem um jeitão de quem tá sempre por dentro de tudo. Eles trocam umas ideias no avião, sobre sabão, sobre explosões, sobre a vida ser uma ilusão. E aquilo já dá um tilt na cabeça do protagonista. Tyler é magnético, tipo alguém que você sabe que vai te levar pra encrenca, mas mesmo assim você quer seguir. Depois do voo, quando o protagonista volta pra casa, leva um choque gigantesco. O apartamento dele explodiu. Sim, boom, tudo pelos ares. Nada sobrou. Os móveis caríssimos que ele comprou pela internet, os pratos combinando, as estantes perfeitas, tudo virado em cinzas. Sem ter pra onde ir, ele lembra de Tyler. Pega o cartão que ele deu no avião e liga. Marcam de se encontrar num bar. Eles bebem, conversam, e o clima vai ficando cada vez mais intenso. Do lado de fora, do nada, Tyler solta. Me dá um soco. O protagonista estranha, pergunta se é sério. E Tyler, quero me sentir vivo. E aí começa. O protagonista dá um soco em Tyler, Tyler revida, os dois começam a se bater de verdade, mas sorrindo, se divertindo, rindo no meio da pancadaria. Foi ali que nasceu o tal do Clube da Luta. Dois caras, se socando no estacionamento de um bar, descobrindo que a dor física, de alguma forma, liberta. Que sair da rotina e apanhar até cair no chão era melhor do que viver como robô o tempo todo. Depois disso, eles vão morar juntos numa casa caindo aos pedaços, toda suja, vazando água, afastada de tudo. Uma casa abandonada, mas onde eles começam a viver de verdade, suando, sangrando, gritando, rindo. É ali que a vida do protagonista vira de cabeça para baixo. Depois que o Clube da Luta nasce, lá naquela briga no estacionamento, ele começa a crescer. E rápido. No começo era só o protagonista e o Tyler se socando por diversão. Depois, alguns caras que viram aquilo começaram a perguntar se podiam participar também. E aí, boom, começa o clube secreto. Eles arranjam o porão de um bar e toda semana vários caras vão pra lá, tiram a camisa, fecham os punhos e descem a porrada uns nos outros. Mas não é só por violência gratuita, não. Esses caras estão entediados, frustrados, cansados da vida comum. No fundo, eles sentem que apanhar e bater faz eles se sentirem vivos de novo. Tipo, melhor apanhar de verdade do que continuar fingindo que a vida tá ok. Tyler começa a virar meio que um guru do lugar. Ele dá discursos, manda a real pra galera. Ele diz que tudo que a gente compra, deseja, veste, quer ser, é mentira. Que a sociedade empurra a gente para viver num piloto automático, obedecendo regras sem pensar. E o clube é o lugar onde eles podem quebrar isso. E todo mundo ali ouve ele como se fosse um profeta. Enquanto isso, o protagonista tá vivendo uma vida dupla. De dia ainda vai pro escritório, com o rosto todo roxo das brigas, inventando desculpas para a aparência. À noite tá lá no porão, descendo a mão em alguém ou levando porrada. E aos poucos, ele começa a sentir mais vivo no porão do que no mundo real. Só que aí, Tyler vai ficando mais ousado. O clube deixa de ser só sobre luta e vira algo maior, mais radical. Ele começa a espalhar a ideia de que o mundo precisa ser acordado à força. Tipo, se a gente vive dormindo, então alguém tem que nos sacudir. E essa sacudida vira o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem começa escondido. Uns poucos caras do clube, meio como soldados, fazendo pequenas missões de vandalismo. Eles jogam tinta em prédios, destroem outdoors, causam confusão no trânsito. Tyler vira um general, ele dá ordens e os caras seguem. O protagonista, que antes achava tudo meio engraçado, agora começa a estranhar. Ele sente que tá perdendo o controle do que começou. E aí tem a Marla, lembra dela? Ela volta à história com tudo. Começa a aparecer na casa onde Tyler e o protagonista moram. Só que é o seguinte,
Ela não fala com os dois. Ela só fala com Tyler. E o protagonista acha isso estranho. Tipo, ele tá ali, mas parece que ela nem vê ele. Eles até discutem, brigam, rola uma tensão. Mas quem ela realmente vê como presente é o Tyler. Imagine um cara que leva uma vida super chata. Tipo, ele trabalha num escritório, veste sempre a mesma roupa, não tem amigos de verdade e sofre de insônia. Isso mesmo, ele simplesmente não consegue dormir. E o mais doido, ele começa a ir em grupos de apoio para pessoas com doenças sérias, tipo câncer, só para conseguir chorar e, assim, dormir depois. É bizarro, mas funciona para ele por um tempo. Só que aí aparece uma mulher meio maluca, chamada Marla. Ela também começa a frequentar esses mesmos grupos fingindo ter doenças, igualzinho a ele. Isso deixa o cara bolado, porque ela estraga o sossego que ele tinha achado. Então os dois fazem um acordo. Ela vai para uns grupos e ele para outros, para não se encontrarem mais. Meio estranho, né? Mas tudo bem. Até que num voo, ele conhece um sujeito chamado Tyler Durden. E olha, Tyler é o completo oposto dele. Tyler é estiloso, fala o que pensa, vive do jeito que quer e não liga para regras nem para padrões da sociedade. Eles trocam umas ideias no avião, se separam e depois... Bum! O apartamento do cara explode. Isso mesmo. Pega fogo, tudo vai pelos ares. Sem saber para onde ir, ele liga pro Tyler e os dois acabam se encontrando num bar. Lá fora, depois de umas cervejas, Tyler fala: "Me dá um soco na cara." O cara acha aquilo super esquisito, mas topa. E assim nasce o Clube da Luta. O Clube da Luta começa só com os dois, se batendo por diversão, tipo um jeito maluco de se sentir vivos. Mas rapidinho outras pessoas começam a entrar no jogo. Eles criam umas regras. A primeira delas é: você não fala sobre o Clube da Luta. E a segunda é: você não fala sobre o Clube da Luta. Ou seja, é tipo um clube secreto mesmo. Eles se encontram em porões, se arrebentam na porrada e saem de lá como se tivessem encontrado um novo sentido para a vida. Só que Tyler começa a ficar cada vez mais radical. Ele transforma o clube numa coisa maior, chamada Projeto Mayhem. A ideia agora não é só lutar, mas causar o caos na sociedade. Explodir coisas, hackear sistemas, desafiar a autoridade, quebrar tudo que for normal ou padrão. O nosso protagonista começa a ficar assustado com tudo isso, porque a coisa está saindo do controle. Enquanto isso, a relação dele com a Marla vai ficando cada vez mais confusa. Ela aparece na casa dele, briga com ele, dorme com Tyler, e ele fica todo perdido sem entender nada direito. Até que num momento muito louco, ele descobre uma parada que muda tudo. Tyler Durden. É ele mesmo. Isso aí, Tyler é uma parte da mente dele, como se fosse uma segunda personalidade. Tudo aquilo que ele não tinha coragem de fazer, Tyler fazia por ele. Então ele percebe que foi ele quem explodiu o próprio apartamento, quem criou o clube, quem comandou o Projeto Mayhem. Ele estava vivendo uma espécie de sonho acordado, sendo duas pessoas ao mesmo tempo sem perceber. A cabeça dele virou um nó. No final, ele tenta impedir o plano de Tyler, que era explodir prédios de bancos para apagar as dívidas da galera e reiniciar a economia. Mas o Tyler não quer sair fácil. Rola uma luta interna, literalmente ele contra ele mesmo. E para acabar com o Tyler, ele faz uma coisa chocante: atira na própria boca. É como se fosse a única forma de matar aquela parte doida da cabeça dele. Mesmo baleado, ele sobrevive. E aí, de mãos dadas com a Marla, ele assiste aos prédios explodirem pela janela, meio que aceitando tudo o que aconteceu. O caos, a confusão, o que ele virou. Seguinte, tudo começa com um cara que está completamente perdido na vida. Ele tem um emprego que ninguém inveja. Trabalha num escritório gigante, avaliando acidentes de carro para uma grande empresa. Basicamente, ele faz cálculos para saber se é mais barato consertar defeitos nos carros ou pagar indenização quando alguém morre por causa desses defeitos. Tenso, né? E esse é o trabalho dele, dia após dia. Vida sem graça, sem emoção, só planilha, terno, café e insônia. Sim, o cara não consegue dormir de jeito nenhum. A insônia vai deixando ele meio maluco. Ele começa a se sentir tipo um zumbi, acordado o tempo todo, como se a vida estivesse em pausa. E aí, sem saber mais o que fazer, ele vai parar em grupos de apoio. Mas não porque ele tem alguma doença. Ele finge que tem. Ele vai nesses grupos porque percebe que, quando vê as pessoas chorando,
Falando de verdade sobre dor e sofrimento, ele sente algo. E aí, chora junto, se alivia e, finalmente, consegue dormir. Loucura? Total. Mas para ele funciona. Nesses grupos ele conhece um cara grandão chamado Bob, um ex-lutador de fisiculturismo com seios, por causa de hormônios que tomou após o câncer. Bob abraça ele, conforta ele, e o nosso protagonista sente paz. Só que esse plano meio estranho começa a desandar quando aparece uma figura inesperada. Marla Singer. Marla é tipo uma versão feminina dele, uma turista dos grupos de apoio. Ela também não tem doença nenhuma, mas vai só para se sentir viva. E aí o clima pesa. Ele começa a perceber que, com ela ali, fingindo igual ele não consegue mais se entregar ao drama. Não consegue mais chorar. Não consegue mais dormir. A presença dela estraga o esquema dele. Ele confronta ela, eles discutem e acabam fazendo um trato. Dividem os grupos. Ela vai num, ele vai em outro, para não se verem mais. Até aí a gente tem um cara preso numa rotina vazia, com insônia, se enganando nos grupos, conhecendo uma mulher que vira um espelho desconfortável da própria loucura dele. Aí corta para uma viagem de trabalho. Ele tá no avião, senta ao lado de um cara todo estiloso, cheio de papo provocador e olhar malandro. Tyler Durden. Esse cara é o completo oposto dele. Enquanto o protagonista é travado, certinho, preso às regras, Tyler é livre, sarcástico, não liga pra nada, fala o que pensa e tem um jeitão de quem tá sempre por dentro de tudo. Eles trocam umas ideias no avião, sobre sabão, sobre explosões, sobre a vida ser uma ilusão. E aquilo já dá um tilt na cabeça do protagonista. Tyler é magnético, tipo alguém que você sabe que vai te levar pra encrenca, mas mesmo assim você quer seguir. Depois do voo, quando o protagonista volta pra casa, leva um choque gigantesco. O apartamento dele explodiu. Sim, boom, tudo pelos ares. Nada sobrou. Os móveis caríssimos que ele comprou pela internet, os pratos combinando, as estantes perfeitas, tudo virado em cinzas. Sem ter pra onde ir, ele lembra de Tyler. Pega o cartão que ele deu no avião e liga. Marcam de se encontrar num bar. Eles bebem, conversam, e o clima vai ficando cada vez mais intenso. Do lado de fora, do nada, Tyler solta: "Me dá um soco." O protagonista estranha, pergunta se é sério. E Tyler: "Quero me sentir vivo." E aí começa. O protagonista dá um soco em Tyler, Tyler revida, os dois começam a se bater de verdade, mas sorrindo, se divertindo, rindo no meio da pancadaria. Foi ali que nasceu o tal do Clube da Luta. Dois caras se socando no estacionamento de um bar, descobrindo que a dor física, de alguma forma, liberta. Que sair da rotina e apanhar até cair no chão era melhor do que viver como robô o tempo todo. Depois disso, eles vão morar juntos numa casa caindo aos pedaços, toda suja, vazando água, afastada de tudo. Uma casa abandonada, mas onde eles começam a viver de verdade, suando, sangrando, gritando, rindo. É ali que a vida do protagonista vira de cabeça para baixo. Depois que o Clube da Luta nasce, lá naquela briga no estacionamento, ele começa a crescer. E rápido. No começo era só o protagonista e o Tyler se socando por diversão. Depois, alguns caras que viram aquilo começaram a perguntar se podiam participar também. E aí, boom, começa o clube secreto. Eles arranjam o porão de um bar e toda semana vários caras vão pra lá, tiram a camisa, fecham os punhos e descem a porrada uns nos outros. Mas não é só por violência gratuita, não. Esses caras estão entediados, frustrados, cansados da vida comum. No fundo, eles sentem que apanhar e bater faz eles se sentirem vivos de novo. Tipo, melhor apanhar de verdade do que continuar fingindo que a vida tá ok. Tyler começa a virar meio que um guru do lugar. Ele dá discursos, manda a real pra galera. Ele diz que tudo que a gente compra, deseja, veste, quer ser, é mentira. Que a sociedade empurra a gente para viver num piloto automático, obedecendo regras sem pensar. E o clube é o lugar onde eles podem quebrar isso. E todo mundo ali ouve ele como se fosse um profeta. Enquanto isso, o protagonista tá vivendo uma vida dupla. De dia ainda vai pro escritório, com o rosto todo roxo das brigas, inventando desculpas para a aparência. À noite, tá lá no porão, descendo a mão em alguém ou levando porrada. E aos poucos, ele começa a sentir mais vivo no porão do que no mundo real. Só que aí, Tyler vai ficando mais ousado. O clube deixa de ser só sobre luta
e vira algo maior, mais radical. Ele começa a espalhar a ideia de que o mundo precisa ser acordado à força. Tipo, se a gente vive dormindo, então alguém tem que nos sacudir. E essa sacudida vira o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem começa escondido. Uns poucos caras do clube, meio como soldados, fazendo pequenas missões de vandalismo. Eles jogam tinta em prédios, destroem outdoors, causam confusão no trânsito. Tyler vira um general, ele dá ordens e os caras seguem. O protagonista, que antes achava tudo meio engraçado, agora começa a estranhar. Ele sente que está perdendo o controle do que começou. E aí tem a Marla, lembra dela? Ela volta à história com tudo. Começa a aparecer na casa onde Tyler e o protagonista moram. Só que é o seguinte, ela não fala com os dois. Ela só fala com Tyler. E o protagonista acha isso estranho. Tipo, ele tá ali, mas parece que ela nem vê ele. Eles até discutem, brigam, rola uma tensão. Mas quem ela realmente vê como presente é o Tyler. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.